sejam bem-vindos e vamos falar sobre batuque, né? Eu acho que, uma coisa, eu também quero abrir que podemos conversar aqui em banda, umbanda, sobre outros segmentos das religiões afro-brasileiras, inclusive sobre a quimbanda em origem de terras bantos. Inclusive existe até um angolano que estava explicando que a quimbanda é uma prática já muito conhecida lá, e que eles acabam fazendo um trabalho de cura e tratamento muito grande. E hoje eu acabei conversando, acho que é interessante a gente até abordar esse assunto, porque as pessoas às vezes acabam tendo um certo conflito com a religião e até os estudos. Eu vou pedir novamente que a gente tenha uma conversa mais como estudiosos e deixarmos de lado, deixarmos um pouquinho ali o religioso guardado, tá? Porque é muito difícil a gente falar e abordar temas que vão mexer com a nossa fé de forma isenta e imparcial se nós não estudarmos como pesquisadores, tá? Isso eu falo para todo mundo, porque não é um diploma que vai torná-lo um especialista, um estudioso, porque existem muitos estudiosos que não possuem diploma e fazem um trabalho. O que torna um trabalho acadêmico não é o diploma, mas seguir as normas ali impostas pela academia para que possa ser aceito. Então, existem muitos estudiosos independentes que acabam fazendo um bom trabalho e reconhecido, excelente. Então, não é o diploma. O diploma, muitas vezes, ele só atesta que tu fez um curso e acabou fazendo todas as fases dele e passando. Mas não atesta que você possui inteligência, que possui capacidade para fazer um trabalho. Então é importante a gente deixar destacado que nós podemos fazer trabalhos e estudos importantes e com um bom conteúdo, seguindo as normas acadêmicas. Uma pessoa me procurou, ela era de outro segmento religioso e veio dizendo que esse negócio de cambina está errado. Eu falei, mas baseado no quê? Porque não é cambina que se escreve, é cabinda. Eu falei, mas do que está se tratando? Porque a cabinda da Angola, não sei o que lá, papapá. Eu falei, olha, tá, eu entendo que para se falar sobre a cabinda, tá, ela é banto e não tem nada a ver com a cambina do batuque. Não, mas vocês não podem usar essa nomenclatura dessa forma. Opa, para. Um segmento religioso que não pertence ao batuque não pode ditar o que nós somos, nem o que nós fazemos, para começo de conversa. E aí ela diz que isso é uma fraude falar que ela é nagô. Mas por quê? Se ela cultua orixás. O fundador dela era feito em orixá. Não, orixá em que esse voodoo é a mesma coisa. Eu falei, olha, me desculpa. Mas eu sugiro que, em primeiro lugar, estude a diferença e veja o que é um inquis, o que é um orixá e o que é um voodoo. Aí a gente volta a conversar. Porque se uma pessoa não sabe o que é um inquis, o que é um orixá e um voodoo, não tem como a gente manter a conversa. Ainda mais que está se falando sobre conceito de nação e sobre religiões que seguem a matriz africana. Então, assim, é complicado. E a pessoa falando pela fé, ditando como deveríamos nos portar, o que deveríamos fazer, o que nós deveríamos cultuar, ela nem sabe o que nós cultuamos. Ela não tem noção. Ela está baseada naquilo que ela pratica, que é um outro segmento, para ditar o que nós somos e o que nós devemos fazer. Então, assim, ignorando toda a história, toda a origem que já foi narrada,
tem sido pauta em tudo quanto é live por muito tempo tem se debatido a origem da Cambina, se ele foi iniciado para o orixá, ele pertence ao culto iorubá. Porque os orixás, eles podem ser cultuados no Brasil, podem ser cultuados no Japão, podem ser cultuados em qualquer lugar do mundo. Porém, a origem do culto do orixá está em terras iorubá. Então, as pessoas precisam ter um pouco a mente aberta e a gente falar, observar um pouquinho, falar mais como pesquisador estudioso do que vir ditando regras para outras pessoas, outros segmentos e etc. Não falta com respeito com a pessoa, mas disse que enquanto não houvesse, e ela começou até a perder um pouco a paciência, porque eu comecei a explicar algumas coisas para ela. Eu falei, olha, vamos dar um tempo e a gente volta a conversar talvez um outro dia, porque está fugindo da conversa e do intuito da gente. Não vamos chegar e começar a estressar por uma coisa que não há necessidade. Mas outros segmentos não são referências para o batuque e o batuque não precisa sendo controlado por outros segmentos ou as pessoas terem como referência o segmento e achar que aquele é a única forma de fazer e o batuque tem que se enquadrar nisso. Não tem, não precisa e não vai. Se tiver que olhar ter uma referência, é a própria matriz iorubá. É lá que nós vamos observar, ver, porque o culto de orixá está ali. Há um tempo atrás, a gente ouvia muitos antigos falarem que o culto a orixás já está extinto lá na África. O que sobrou é o que está aqui no batuque. Bom, contradizendo isso, nós encontramos, por exemplo, dia 20 de agosto é dia do orixá na Nigéria. O Alafim, ele instituiu dia 20 de agosto, acho que foi de 2023, 2021, a data eu não tenho. Eu posso depois trazer a data. E do dia do orixá em Oió, na Nigéria. Importantíssimo isso, porque mostra que está sendo preservado, mostra que a cultura está sendo mantida e que o culto ao orixá ainda está vivo. É importantíssimo isso para nós, entendeu? Porque se nós precisarmos fazer uma busca, se nós precisarmos chegar até... E veja, é importante a gente saber a origem nossa. Se nós tivermos que fazer uma reafricanização, não vai ser observando as religiões ou, assim, tendo como base as religiões aqui de matriz africana praticadas aqui no Brasil, porque elas não são referências para nós. Se nós tivermos que olhar e rever alguma coisa, a nossa base e a nossa referência está lá na matriz Yorubá. Vamos procurar lá que está o culto ao orixá. Nós encontramos muita coisa. Eu peguei tudo isso que eu vou falar mais ou menos por cima, está no meu blog, tá? Então tem bastante coisa lá. É fácil chegar no meu blog, que no meu perfil tem ali o link do blog. Então é bem fácil chegar até ele. E o que acontece? Eu publiquei ali informações sobre o nosso... Lá eles informam que, ao contrário do que a gente imaginava, que aqui só tinha um culto de Otim aqui no batuque, outros segmentos começaram a cultuar Otim, mas deve ter uns 20, 30 anos mais ou menos, enquanto o batuque vem cultuando Otim há muito tempo. E isso a gente do batuque sabe que, veja, eu estou no batuque há 43 anos e Otim está presente há muito tempo. Conheci filhas de Otim com a mãe respondendo, cantando e dançando, dando axé. Muito lindo mesmo. Então, assim, o culto ao Otim
existem algumas divergências dentro do batuque sobre a origem dela, mas existe o culto preservado. E uma coisa interessante que eu estava lendo num dos artigos que eu coletei, ele informa que a sacerdotisa de Otim, ela sai com um pote na cabeça e ela circula, quando ela volta para o templo, ela para na frente do templo e quebra aquele pote que está na cabeça, quebra em pedaços, e ali todo mundo pega um pedacinho do pote, né, que estava na cabeça dela, para levar para trazer sorte e para trazer axé para ele. E voltando ao tema, não só isso, que nós temos ainda o culto de Otim vivo. Existem uns 3 artigos mais ou menos publicados, 2 na revista e 3 no meu blog, aonde falam sobre Otim. Uma divergência aqui no batuque, que algumas famílias informam que Otim seria uma miragem de Odé. Outras famílias informam que Otim seria o próprio Odé vestido de mulher. Há famílias que informam que Otim seria uma divindade, esposa de Odé ou companheira de Odé. Veja, se fosse uma miragem ou se fosse o próprio Odé, não haveria necessidade de pôr uma frente, de pôr um ocultar ou então um vulto ali para ir cortar em cima. Bastaria colocar um e não haveria necessidade de ter frentes, de fazer serviços e até mesmo de ter cortes. Porque se fosse uma miragem ou se fosse o próprio Odé, então por que haveria necessidade de frentear ou de cortar? Então, essas divergências e esses conceitos, eles precisam ser conversados. As famílias precisam conversar sobre isso e ver qual realmente o fundamento ou o que é que está ali ligado ao orixá, se é um vulto, se é uma miragem, se é uma fantasia. Então, por que frenteiam? Por que fazem corte? Então, precisa ser conversado e os mais velhos precisam informar o motivo e o que estão fazendo, porque os mais novos vão herdar a herança cultural, a herança oral e também toda aquela religiosidade que eles possuem. Então, a partir do momento que alguém informa algo que está sendo cultuado em ocultar ou no vulto, precisa ser informado o que é. Jean Lima. Na África, Otim é uma caçadora e algumas casas de candomblé cultuam Otim. Sim, eles começaram a cultuar, essas casas de candomblé começaram a cultuar agora há pouco tempo, porque não era costume cultuarem até pouco tempo, enquanto o batuque ele sempre cultuou. A gente possui registros já dos anos 40, onde citam Otim no culto e falam sobre Otim. Mãe Evelyn de Obá. Dentro da minha bacia, cultuamos Otim. Ori, Odé, corpo Otim, e assim vai e vice-versa. Sim, em casa também, nós cultuamos Otim, entregamos cabeça também para Otim, enquanto outras famílias não entregam cabeça. Em ambos os casos, quem decide é o jogo de búzio. Então, não é o sacerdote que escolhe, mas o jogo de búzio. Então, para aquelas famílias que não entregam, a cabeça está certo, porque o orixá determina que não seja centro. Então, tudo isso é feito e decidido através do jogo de búzio. Chamamos de Odu fechado. Meu esposo e filhos são de Odé. Minha nora é de Otim. Se me permitirem, eu gostaria de entrar até nesse tema sobre Odu, tá? Odu seria, o pessoal usa como se fosse aniversário, como se fosse uma comemoração, como se fosse uma data. No entanto, o Odu, ele se refere a quê? As marcações de Ifá ou aos signos de Odu Orixá ou Odu Ifá. Eles estão ligados a quê? A
determinado evento, a um determinado momento, a uma divindade. O Odu, para existir, ele necessita de um orixá. O Odu não existe se não houver um orixá. Já o orixá não precisa de Odu, como por exemplo, Obá não usa Odu, Ogum não usa Odu, Oxóssi não usa Odu lá em Oió. Então, há divindades que não necessitam de Odu, porque ele é um sistema como se fosse, são símbolos, signos, como se fosse os signos do zodíaco. Existem determinados números de Odus, onde eles são usados para apoio do jogo, como se fossem registros de acontecidos. Jean Lima, eu entrego Ori para Otim. Ah, tá. Muitas famílias acabam entregando, tá? Há famílias que entendem que não podem entregar. Há famílias que não entregam. Porém, eu cheguei a ver Otim linda dançando. Aliás, todos os orixás são lindos, mas vi ela dançando, linda, dando axé, conversando ali, porque isso é um costume também, não só do batuque, mas a gente consegue ver o orixá também conversando. Ele não está batendo papo, ele está conversando ali com aquela pessoa a qual ele precisa passar fazer uma comunicação, ensinar alguma coisa ou orientar. É possível, sim, o orixá se comunicar e falar. Apesar que alguns outros segmentos, o orixá não se comunica, ele fica totalmente em boca fechada e não se comunica. Ele só dá o rumo dele, que algumas pessoas, outros segmentos chamam de Uilá. Jean Lima, eu tinha uma tia de orixá que era de Otim, e a mãe Otim era linda, ela morava em Encruzilhada. Ah, Jean, eu também vi bastante Otim linda, eu vi umas duas, bastante não, vi duas, mas assim, muito linda. E porque, veja, só ter é difícil a gente encontrar filhos de Otim e ter em casa, né? Então, quando vai fazer algum comentário, a gente precisa tomar cuidado por causa do segredo da ocupação, porque eu também mantenho o segredo da ocupação em casa. Mãe Evelyn de Obá, também conhecido as lindas. Sim, é muito lindo. Aí, o que acontece? É muito importante a gente trocar informação, porque na minha época não tinha isso, e a gente acabava tendo sede de conhecimento, necessidade de conhecimento. E hoje a gente conversar sobre conceitos, sobre a filosofia, sobre a tradição antiga, sobre o que vem mudando no batuque contemporâneo, é importante porque a gente acaba tendo uma proximidade e um acesso que a gente não tinha antigamente. E eu acho que o pessoal da minha idade vai confirmar isso, que era muito difícil. A gente não conseguia falar nem com o Pai de Santo, era difícil. A gente ficava ali trabalhando, era um olho ali fazendo a comida, preparando a comida, fazendo coisa, e o outro tomando conta do Pai de Santo, para ver o que ele estava falando, para a gente poder catar alguma coisa. Era assim que a gente vivia, né? Hoje, eu sento e costumo assim, enquanto eu estou fazendo as coisas, enquanto o pessoal está às vezes cozinhando isso, aquilo, eu conto alguma coisa. Eu, quando estou fazendo um axé, fazendo uma obrigação, ou cortando ali, eu estou fazendo e explicando, porque as pessoas que estão sendo iniciadas, elas precisam saber o que está acontecendo, e ao mesmo tempo os que já passaram, irem relembrando o que eles passaram. Então eu vou repetindo o tempo todo. Bom, na hora de despachar a quartinha ou na hora da colher do orixá ali que está despachando o orixá, aquela colher tira e vai na boca de um. Tira, vai na boca de outro. O que acontece? Acaba ali, todos nós tendo que trocar a colher. Eu acabo trocando, quando eu vou fazer, ou eu coloco na mão ali do orixá, ele põe na mão e ali ele faz a colher. Muitos acheiros fazem a colher, ou o garfo, entendeu? Então, veja, por quê? É saúde, é prevenção. Eu tomo bastante cuidado com isso. E é aquela questão da água, todo mundo vinha, põe a boca. Pode,
chegar ali, alguém com alguma coisa acaba passando, até a herpes acaba passando. Então, assim, bastante cuidado. E algumas pessoas vieram ali criticando tudo mais. Na verdade, o vídeo, tudo que nós publicamos, esse último agora, sobre o Xangô de Pai Valdemar. Isso é importante, porque há muito tempo se vem conversando, se vem informando certas coisas, mas estão sendo ignoradas muitos pontos. Como, por exemplo, para nós, Cambina, quem é o rei? É o pai Xangô Camuca. Se o pai Valdemar era de Xangô Agodô e tinha um Camuca no pátio, segundo as informações, então o pai Valdemar era do Xangô Agodô e tinha um Camuca no pátio que fez com que ele fosse chamado pai Valdemar do Xangô Camuca. Ok? Então, o que acontece? O pai Valdemar, ele tinha um orixá e ele era feito para um orixá e ele tinha um orixá no pátio. Há uma frase que vem sendo dita há muito tempo. Aí nós temos uma questão para estudar e que vem sendo ignorada. Se pai Valdemar foi do Xangô Agodô e tinha um Camuca, então essa frase se refere ao Xangô do pai Valdemar ou ao Camuca. Se foi o Camuca, ele não pegava a cabeça. Se ele não pegava a cabeça, ele não tinha como deixar essa frase. E também ele não foi sento na cabeça de ninguém, não pegou cabeça. Então, nós temos aí uma divergência gigantesca. Jean Lima. Pai, eu fui filho do neto carnal da mãe Palmira. Muito legal. Me chama no particular depois para a gente conversar, porque vai ser mais fácil e a gente terá mais tempo para a gente conversar. Aí eu te passo o meu WhatsApp para a gente... Veja, o que acontece? O Xangô do pai Valdemar era o Agodô. Ele tinha um Camuca que ficava no pátio, semelhante ao Xangô do povo do pai Antoninho. O Gululu fez o pai Valdemar e fez o pai Antoninho também. Então, há semelhança nesses dois Xangôs que ficam no pátio. Então, até aqui a gente está vendo informações que na época não tinham. Mas o que começa a entrar em conflito é o seguinte: se o Xangô veio e falou que não pegaria a cabeça, que não seria assento e tudo mais, a qual Xangô que falou e como que ele falou? Ele falou através de quem? Do pai Valdemar ou de outra pessoa? De que forma que foi coletado? Quem coletou? Através de quem? Outro fator que vem sendo ignorado é que o pai Henrique, tinha uma filha que chamava Marisa do Xangô. Ela era do Xangô Camuca. Existiam mais pessoas que tiveram Camuca Centro e tem mais pessoas que têm Camuca Centro. Um estudioso informou agora que o Ijexá também, algumas famílias do Ijexá também possuem o Camuca Centro. Então, nós já quebramos tudo isso dizendo que existem mais famílias que possuem o Camuca Centro que não são nem da Cambina. Enquanto dentro da própria Cambina, e a gente pega informações, até no vídeo informaram que mais pessoas possuem o Camuca Centro. Então, veja, essa frase foi dita como, quando e por quem? Será que ela se referia mesmo ao Xangô Camuca? Será que se referia a quem? Ao Xangô Agodô do pai Valdemar? E isso foi perpetuado de uma forma que, veja, até o pai Cleon ainda, ele tem um live e tem documentos que ele fala que ele tinha um Xangô sentado no balé dele. Assim como nós vemos também a segurança do Xangô dentro do salão. Então, veja, ele está sim sento. Ele pode, em algumas casas, não estar no ocultar. Em outras casas, está no ocultar.
e gente antiga, porque segundo informações, o pai Henrique tinha um Xangô Camuca no pátio e tinha um filho deles que tinha. Então, veja, nós precisamos, o intuito é justamente coletar informações e apresentar. Porque, enquanto uns dizem que não pode e que ele deixou essa frase, ao mesmo tempo eles estavam fazendo. Então a gente precisa olhar os estudos de forma isenta, de forma assim, científica, para chegar a determinado momento e ver se as informações que nós temos batem com a realidade. Eu, há uns 30 anos atrás, comecei a estudar a Cambina para buscar os elementos bantus dentro da Cambina. Eu me recordo que nos anos 80, ainda muitas pessoas antigas chamavam Cambina ou Cambime, com o tempo que foi, através do livro do Paulo Tadeu, que se transformou no que atualmente chamo de Cabinda. Bom, nos anos 80, nós tínhamos a Cambina, nós tínhamos informações que hoje nós não estamos, que hoje nós temos facilidade de checar, e a gente não tinha internet, não tinha nada, não conseguia metade das informações que eu tenho. E os meus estudos, a todo momento, me impulsionaram para quê? Para o povo iorubá. Mesmo porque é impossível a gente ignorar que Pai Valdemar do Xangô. Xangô é uma divindade iorubá. Então já começa que ele não era o Inquis. Volto ao tema que nós começamos. Inquis, Orixá e Xangô, Inquis, Orixá e Vodum, são divindades totalmente diferentes, origem diferente, forma de culto diferente, forma de iniciação diferente, não é a mesma coisa. Entendeu? Dodô, sempre imaginei que aquele Xangô do pai Valdemar não viria mais. Aquele Xangô individual. O pai, sim, pode ser. O Xangô Agodô de pai Valdemar. Não que se refere ao Camuca. Por quê? Pai Valdemar era Xangô Agodô. E ele tinha um Camuca no pátio, que era outro orixá, que não era o Xangô dele. Dodô fala, o Oxalá do disse de uma outra que aquele orixá não seria mais visto. Mas qual orixá? O Xangô do pai Valdemar, ou avaliar e chegar ao ponto ao qual essa frase vem sendo repetida, ao mesmo tempo que nós sabemos que existem famílias que possuem o Camuca assento, alguns ficam no pátio, há Camuca que hoje fica dentro do salão. Então, a gente precisa saber, primeiro, que existem assentamentos do Camuca e que é um orixá. Mesmo existe uma outra coisa que deve ser levantada. Veja, Pai Valdemar fundou a Cambina, é um segmento religioso, ok? Ele fundou a Cambina e ele era de Xangô. Mas por que ele fundaria uma só para venerar o Xangô dele? Então, a gente observando cientificamente, a gente observando isento da fé e do emocional, a gente observa que Pai Valdemar era de Xangô, coincidentemente ele tinha um rei que era o Camuca, que era o fundador do segmento que ele estava fazendo. Assim como Pai Antoninho da Oxum, ele tinha o Xangô do povo ali, que ele tratava também como um guardião, e possivelmente como um rei ali do segmento. Jean Lima, ele não fundou, existe Cabinda até no Candomblé. Não. Jean, veja, o que acontece?
a cabinda do candomblé não tem nada a ver com a cambina do batuque. O segmento do batuque, o segmento do Pai Valdemar, ele está à parte do segmento do candomblé. Uma outra coisa que nós precisamos também levar em consideração é o seguinte: nenhuma nação afro-brasileira representa um estado, uma nação, um povo de qualquer lugar lá da África. Por exemplo, o povo Jeje. Não existe nenhuma nação Jeje lá na África. Ela existe nação Jeje somente no Brasil, religiões afro-brasileiras, que não representam nenhum povo, nenhuma etnia lá da África. Entendeu? Então, o batuque, as nações do batuque, elas são segmentos de uma mesma vertente. Não tem nada de ligação com o candomblé. E a cabina do candomblé, que eu tentei fazer contato com um rapaz que ele se intitula Cabinda, mas é um segmento de caboclo. Isso nós tentamos fazer contato, é um segmento de caboclo, tá? Possivelmente seja um candomblé de caboclo, assim como no começo Joãozinho da Gomanhã praticava. Gente, beijo no coração de todo mundo, tá?